Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Aqui nós vamos estudar hoje a palavra do Senhor, uma das cartas das 7 igrejas, lá do Apocalipse. Irmãos, no meu entendimento, essas igrejas, elas continuam existindo hoje, apesar de ter sido algumas destruídas, né? No passado, mas eu creio que é o comportamento das pessoas hoje que se comportam como essas igrejas se comportavam naquela época da antiguidade. Vocês estão entendendo? Porque assim dá o sentido da Bíblia falar conosco na atualidade de hoje. Isso aconteceu no passado, as igrejas físicas, algumas foram destruídas porque não existem mais. Mas esse tipo de comportamento ainda se estabelece conosco, com os seres humanos. Então nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, da 7ª igreja, a última igreja, e a última carta às 7 igrejas. Então diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Olha só como é que está escrito, irmãos. Escreve essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Então, existe os pastores, como se diz o anjo da igreja. E nesta época, essa igreja estava tendo um comportamento. Observe que existe esse tipo de comportamento na atualidade de hoje. Vamos lá. Versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo e falando conosco hoje. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fores frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. No meu entendimento, tem muitas pessoas que ainda não tomaram a decisão total. Aqui o anjo da igreja e muitos pastores, também hoje, não tomaram a decisão mesmo. Tá ali e tal, mas é morno. É como se estivesse em cima do muro. Tá ali por tá, mas tem outros tipos de comportamentos. Então o Senhor nos chama para sermos, quente. Quer dizer, crer nele ou crente. Porque o frio ainda pode ser, aqui no meu entendimento, pode ser pregada a palavra, ser restaurado e ele tomar a decisão. Mas morno conhece a palavra, conhece todos os versículos, já leu a Bíblia. Muitos dizem: olha, eu já li a Bíblia uma vez toda, inteira. Mas não vive, é morno. Tem um conhecimento, mas é morno. É esse entendimento que eu tive dessa palavra. O Senhor me deu esse entendimento e eu estou passando para vocês. Pois, quem deras que fosse ou frio ou quente. Se fosse frio, existiria alguém que fosse pregar a palavra para ele ser quente. Mas ele conhece já a palavra. Nem é frio e nem é quente, é morno. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos lá. Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor não vai aceitar alguém que conhece as Escrituras, mas não tomou a decisão dele. Versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Muitos achando que por ter o conhecimento da palavra, que precisamos ter, mas ter o conhecimento junto com a crença, a fé e viver
a palavra, viver aquilo que foi dado a nós o conhecimento. Vamos lá. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha, irmãos, aqui esta revelação que foi me dada, e estou passando para vocês, né? Aconselho-te que de mim, de Deus, compre ouro provado no fogo. Não é o ouro de Ofir, o ouro daqui da terra. E a compra não é com dinheiro que se compra, é com a disponibilidade, com a fé. Você se dispôs em obedecer, em ouvir, em crer e em praticar. As vestes brancas é aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você creu que o Senhor enviou o seu Filho e morreu por nós. E aqui nós vivemos o que Ele tem nos ensinado pela sua palavra. Vestes brancas. Negando a si mesmo todos os dias. Lavando as vestes. Tirando de nós aquilo que Deus abomina. Você está lavando, está tirando, está tirando. Vocês estão entendendo, irmãos? E para que não apareça a vergonha da nudez, quer dizer, a pessoa tem o conhecimento da palavra, mas não vive, está nu. Tem a palavra, mas não se reveste nela. Vocês estão entendendo, irmãos? E que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Para que você tenha um entendimento, veja, enxergue o que Deus está falando com os olhos do entendimento. Vocês estão entendendo, irmãos? Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Seja zeloso pela palavra de Deus e zele pela sua vida. Zele, seja zeloso pela sua alma. Amém? E te arrepende daquilo que Deus está falando com você. Deus está falando com você no mais íntimo do seu coração. Deixe isso, deixe essa prática, deixe de ser assim. Arrepende disso daí e viva a palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Aqui nós vamos para o versículo 20. O Senhor Jesus fala: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz de Jesus, e abrir a porta do seu coração, ele diz: entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. É isso que ele quer, entrar até dentro de você, e você cear, comer o verdadeiro pão, que é a palavra, comer o pão com Cristo, que é o próprio Cristo, que é o próprio pão, que é a própria palavra. Você vai comer com ele, e ele contigo, a própria palavra. Vai te alimentar, eu creio, Senhor, eu creio, falar com você, dentro de você. Vocês estão entendendo, irmão? 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Vença e receba esse convite de Cristo, de se assentar com ele no trono dele, naquele grande dia. E no 22, para encerrar: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Vocês entenderam? Vamos orar. Pai amado e querido e maravilhoso Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o entendimento do meu irmão. Senhor, esse irmão ou essa irmã que conhece a palavra, mas ainda não se decidiu, ainda está morno ou morna, Senhor, que ele venha ou que ela venha a praticar com fervor a tua palavra e decidir viver as tuas verdades e abandonar o seu próprio eu para fazer a vontade do Senhor. Assim é o que queremos, Senhor, para que nós venhamos vencer, meu Pai, todas as tentações e vencer, meu Pai, todos os nossos desejos e anseios que temos,
para poder fazermos a tua vontade, meu Pai, e abrir o coração para a tua palavra. E o Senhor Jesus e a palavra e o verbo vir entrar, penetrar em nós e ceiar conosco e nos dar vida e vida com abundância. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo, acompanhando este canal e a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos.